Bom dia a todos. É um prazer nós podermos estar aqui na casa de Deus para louvarmos o nome dEle, para engrandecermos ao nosso Senhor Deus. Eu sei que nós estamos só com a equipe aqui na igreja, mas eu tenho plena certeza que a presença de Deus se encontra aonde nós o convidarmos, aonde nós o buscarmos em oração e em louvor. Quando dois ou mais estiverem reunidos, ali a presença de Deus estará. Nós viemos de uma semana de oração, que tivemos maravilhosa, falando sobre o sacrifício que Jesus fez, falando sobre o amor de Jesus, esse amor que Ele tem por cada um de nós, inexplicável. E nessa manhã eu queria falar para você, continuar nesse tema do amor de Deus. Eu creio que você também, assim como eu, não tem palavras para expressar o amor que Deus tem por cada um de nós. Quão grandioso é isso vindo da parte de Deus. A bondade do Senhor, ela é fruto da essência dEle. Nós amamos, Deus não, porque Ele é amor. Talvez seja um pouco complicado de entender isso. Eu vou tentar explicar para você. Nós, para amarmos, não vem da nossa natureza. A gente tem que se esforçar para isso. Isso não está dentro de nós. Não faz parte da nossa essência. Agora, Deus não. Faz parte da essência dEle o amor. O amor dEle vem naturalmente. É difícil a gente entender isso porque nós não temos isso. O amor que eu demonstro pelo próximo, pelo meu filho, pela minha esposa, esse amor não vem de dentro de mim, esse amor é imputado por Deus. 1 João 4,8 diz assim a palavra de Deus: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que bonito. Mas veja a diferença que existe entre nós e Deus. É uma diferença infinita. Então, se você entender o amor de Deus, você começa a conhecer a Deus. Por quê? Tudo que Deus cria, executa, o que Ele fala, o que Ele estabelece, tudo isso é fruto do seu amor. Até mesmo os juízos e a justiça. A Bíblia diz que Ele é bondade, justiça, fidelidade, mas todos esses atributos derivam do quê? Do amor de Deus, da sua essência. Isso quer dizer, então, que Deus é amor e isso nos faz memorizar, nos faz entender que todas as suas atitudes são ditadas pelo amor. Você compreende isso que eu estou dizendo? Então, quando você vê alguns atos de Deus na Bíblia, quando você vê Deus dizendo que precisa destruir no passado tal povo, quando Deus falava que precisa destruir tal pessoa, quando Deus fala que precisa destruir um povo inteiro, você pode talvez achar, como é que Deus, que é amor, ele manda fazer essas coisas? Aqui está o segredo. Tudo aquilo que Deus fala, estabelece, executa, deriva do amor. Todas essas atitudes, talvez estranhas no nosso entendimento, derivam do amor de Deus. O apóstolo Paulo afirma que Deus é amor. E isso nos faz pensar que estar nele é estar ligado diretamente ao amor. E se eu estou ligado ao amor, eu estou ligado automaticamente a Deus. João diz que isso acontece porque conhecemos a Deus. Em 1 João 4,16, nós lemos assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem.
Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Percebam que estar ligado ao amor de Deus, isso deriva de nós o conhecermos e confiarmos. O que é confiar? É crer. É crer. Então, quando a gente conhece a Deus, quando a gente confia em Deus, nós estamos crendo nesse amor. Então veja que aqui é uma via de mão dupla. Conhecer é crer e crer é conhecer. O amor do Senhor se manifesta tanto quanto Ele age com bondade. Isto é, o amor de Deus se manifesta tanto quando Ele age em atos de misericórdia, de bondade, de fraternidade para com nós seres humanos, mas também se manifesta quando Ele age com justiça. O verdadeiro amor pune, mas com o fim de preservar, com o fim de educar. É assim que eu faço com os meus filhos. Quando eu preciso dar alguma correção, eu não faço porque eu odeio. Eu faço porque o meu intuito é preservar, é dar a ele uma boa educação, é preservar isso, é enaltecer isso. Bom, na crucificação, o Filho de Deus, segundo 1 Coríntios 13, 7 e 8, diz: tudo sofre, tudo crê, espera por nos amar. Isto é, o Filho de Deus, tudo sofreu porque nos ama. E porque Ele fez isso para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento vivo e profundo com o Senhor. Mas esse relacionamento vivo e profundo com Deus é numa fase em que nós estávamos o quê? Em pecado. É importante salientar isto. Nós estávamos em pecado quando Deus decidiu nos amar. Nós não estávamos regenerados. Nós não estávamos ainda transformados. Nós estávamos naquela condição que estamos até hoje, de pecador. O amor de Deus por nós, por mim e por você é infinito. Não há nada que eu e você possamos fazer para aumentar o amor de Deus por nós. Não tem nada que eu possa fazer. Assim como também não há nada que eu possa fazer ou que eu consiga fazer para diminuir o amor que Deus tem por mim e por você. Mas existe um detalhe. O pecado é um problema sério. E a gente sabe que Deus não tolera e que Deus odeia o pecado. Nossos pecados, então, formam uma barreira entre nós e Deus. É por isso que muitas vezes a gente não consegue sentir o amor de Deus por nós. Você já se sentiu assim? Você já sentiu que parece que a tua vida às vezes acontece coisas e parece que Deus está longe? Ele não se manifesta, ele simplesmente está mudo, calado, sem ato, não tem nenhuma ação? É o pecado que coloca essa barreira entre nós e Deus. O amor de Deus por nós continua a existir, mas a gente não consegue perceber isso por causa dos nossos pecados. Jesus levou nossos pecados na cruz para que o amor de Deus transbordasse sobre nós por sua graça. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário trouxe essa oportunidade. Agora, qualquer pessoa que é inundada pelo amor de Deus, mesmo sendo o pior dos pecadores, consegue achegar-se a Deus, bastando uma ação: crer.
crer. É isso que Deus somente nos pede. O amor de Deus por nós é incessante. Vamos ler aqui Jeremias capítulo 31, no verso 3. Olha que nos diz Jeremias 31, 3. De longe o Senhor me apareceu dizendo: pois com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Você sabe o que é benignidade? Benignidade. Você sabe o que significa essa palavra? Deus nos atraiu, sabe por quê? Pelo ato de bondade, generosidade. E é interessante que eu busquei no dicionário alguma coisa para explicar melhor o que significa essa palavra. E sabe o que significa essa palavra? Aquele ou aquela pessoa, aquele ser que perdoa com facilidade. Então Jeremias diz que Deus, diz lá, eu com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Isto é, a generosidade de Deus, a facilidade que Deus tem em nos perdoar, em perdoar o meu pecado, isso é o que me atrai a Deus. Esse ato generoso de Deus. Deus nos ama sem interrupções. Olha o que diz o apóstolo Paulo, lá naquela belíssima epístola de Romanos. O que nos diz lá? Mas Deus prova ou dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Que lindo essas palavras. E diz mais, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, conforme João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este. Que declaração maravilhosa. O amor de Deus, meu amigo, não pode ser medido. Conforme Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 3, no versos 17 a 19, que Cristo habite em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender o quê? O que nós podemos compreender? A fim de nós podermos compreender, estando o quê? Arraigados e alicerçados no amor de Deus, a gente começa a compreender o quê? Qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Deus por nós, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de quê? Cheios até a plenitude de Deus. É só quando nós conhecermos a Deus, é que nós começamos a entender, é que nós começamos a compreender o tamanho desse amor que Deus tem por nós. Veja 1 João 3,1. Olha que João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Que maravilha! Temos essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Aí ainda, lá em 1 João 3,1 diz ainda: também por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Olha, você pode estar pensando aí, por que será, ou você já fez essa pergunta, porque eu já fiz essa pergunta. Eu trabalho com outros amigos da empresa, e eu fico impressionado, às vezes, quando a gente tem um tempinho para conversar, ali na hora do almoço, com os colegas de trabalho, e eu percebo
que tem pessoas ali, naquele hall de pessoas, que não conhecem a Jesus. Você acredita que alguém em 2021 não conheça a Jesus? Eu fico às vezes impressionado. Não é conhecer no sentido de ele já ouviu, claro que já ouviu falar de Jesus. Jesus está em toda parte hoje. Aliás, Jesus tem até piada de Jesus. O mundo está totalmente conturbado, está totalmente perdido. Então, ouvir falar a palavra Jesus, todos eles já ouviram. Todos eles já ouviram. Mas conhecer Jesus, lembra daquela música? Conhecer Jesus é tudo. É tudo que eu preciso. Conhecer Jesus é tudo. E eu tenho amigos na empresa que não conhecem a Jesus em 2021. E quando a gente vai falar alguma coisa, não é dar estudo bíblico, o que eu falo é a gente conversar, falar algumas coisas que estão acontecendo no mundo, e a gente leva uma conotação bíblica, leva uma conotação de Deus. Olha, é por isso que o mundo está desse jeito, as coisas estão piorando, o amor das pessoas está esfriando, ninguém está querendo mais, tem amor um pelo outro. Quando a gente vai por esse lado da questão, a rejeição é enorme. Já começam a se distanciar de você. E eu fico imaginando como é que pode alguém, nos dias de hoje, estar vivendo uma vida sem saber para onde está indo. Sem saber para onde está indo. Estou vivendo como uma onda do mar. Vai indo, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai dar, amanhã é um dia desconhecido mesmo, não sei. Olha, eu já fiz essa pergunta. Os meus pais não têm origem adventista. Eles nasceram em lar católicos, que têm temor de Deus também. Mas eu tive a oportunidade de nascer já adventista. E eu fico pensando, por que é que Deus permitiu que eu nascesse num lar cristão? E não o meu amigo lá na empresa que não conhece a Jesus. Por que que eu tive essa oportunidade? Eu já perguntei isso aí várias vezes. E olha o que diz Deuteronômio no capítulo 7, no versos 7 e 8. Eu acho isso maravilhoso, porque às vezes as pessoas pensam que porque elas nasceram cristãs, elas tiveram essa oportunidade, é porque você é melhor, é porque você é mais inteligente, é porque você é mais bondoso, generoso. Veja o que diz lá em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos. É claro que aqui Deus está falando do quê? Do povo de Israel, sem dúvida. Por que Deus escolheu o povo de Israel? Não escolheu, por exemplo, os filisteus? Por que não escolheu os moabitas? Mas Deus escolheu o quê? Israel. Tem coisas que a gente não entende e não sabe. E também eu acho que não importa saber. Mas aqui Deus dá uma explicação um pouco por que Ele escolheu Israel. Eu não me afeiçoei a vocês, eu não escolhi vocês porque vocês eram grandes povos, guerreiros, fortes, os mais poderosos da terra. Não, Ele diz, pois vocês eram os menores. Vocês não eram nada. Isso quer dizer que Deus me escolheu, Deus me deu essa oportunidade, não é porque o Marcos era bonito, não era porque o Marcos era inteligente, não é porque o Marcos era estudioso, não, nada disso. Muito pelo contrário, o Marcos é um pecador como qualquer outro. Mas venha lá no final do verso, diz, mas foi porque o Senhor o quê? Os amou. Perceba o amor que Deus tem por você. Perceba a oportunidade que Deus deu para você e dá para você. Hoje eu entendo porque que eu tenho esse conhecimento, nasci num lar cristão, desde pequeno, repasso isso para os meus filhos. Por quê? Porque Deus me amou.
Porque Deus tinha o conhecimento de mim antes mesmo de eu nascer. Porque Deus tem você e a mim com muito carinho, com muito amor. Deus, meu amigo, nunca vai desistir de você. Nunca vai desistir de você. Sabe qual é a grande notícia da Bíblia? Não é que você ama Deus, mas é porque Deus lhe ama. É o contrário, é Ele que lhe ama. Essa é a grande nova da Bíblia. Essa é a grande mensagem que Deus passa através desse livro. Ele te ama. Ele te ama. Independente de qualquer coisa. Você sabia que Deus escreveu o seu nome na palma da mão dele? Antes dos seus pais se unirem, Deus já tinha o seu nome escrito na palma da mão dele. Não é maravilhoso nós sabemos disso? Você nunca sai da mente de Deus. Eu acho lindo o Salmo 121, onde ele diz ali no versículo 3, que diz que Deus não dorme. Deus não dorme. Você sabe o que é isso? Você sabe que você viver a sua vida, você tem o seu repouso, você levanta para o trabalho, mas Deus está 24 horas do dia te vigiando. Deus está 24 horas do dia cuidando de você. Aquele que te guarda, diz o verso 3, não dorme. Você já coloca um segurança na tua casa, coloca um segurança na tua empresa e fala para ele, você vai ficar 24 horas aí acordado. Qual a chance de você pegar ele dormindo? Qual é a chance de você pegar ele dormindo? Olha o verso 5. O Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua mão direita. Para quem é destro como eu, a minha mão direita faz quase tudo. A minha mão direita é a mão mais forte, é a mão a mais habilidosa, é a mão que eu uso para fazer um monte de coisa. Diz que o Senhor é a nossa mão direita. O Senhor é aquele que está acompanhando você em todos os momentos da tua vida. Olha, você não precisa conquistar o amor de Deus. Você já tem o amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor e Ele te ama. Seus pecados do amanhã e derrotas futuras não irão surpreender a Deus. Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus, como Ele é onipresente, Ele já viu o teu futuro? Deus sabe, meu irmão, minha irmã, o dia que você vai descansar. Então, todos os meus atos, todas as palavras torpes que eu proferi lá no futuro, tudo aquilo que eu fizer de errado lá no futuro, Deus já sabe que eu vou fazer. Deus já sabe tudo que eu vou fazer contra Ele. Deus já sabe todos os meus pecados. Deus já conhece você. Deus sabe ou conhece você muito mais do que você se conhece. E sabendo tudo isso, olha, quando eu sei que alguma coisa vai acontecer comigo, quando eu sei que alguma pessoa vai fazer alguma coisa para mim, a minha atitude muda. Eu já fico esperto. Eu já fico ali só de guarda, porque eu sei que vai vir bucha. Deus sabe que eu e você vamos errar. E vamos errar contra Ele. Mas Deus não muda a sua essência. Mesmo sabendo de tudo isso que eu vou fazer de errado, Deus continua me amando. Deus continua te amando. Deus não muda a sua essência, porque segundo João, Deus é amor. Meu amigo, não há outro caminho de salvação, não há outro caminho de salvação se não for pela cruz de Jesus Cristo. Em João 14:6, diz lá, eu sou o quê? O caminho. Olha que bonito. Vocês percebem algo nesse verso interessante? Em João 14:6, diz assim, eu sou o caminho. Veja que Jesus está dizendo aí que ele não tem o caminho. Ele não vai fazer o caminho. Eu não vou te dar o caminho. Jesus afirma que
eu sou o caminho. Aí você pode falar, mas que caminho, Marcos? Que caminho? Na vida a gente tem muitos caminhos. Na vida a gente percorre inúmeros caminhos. Eu já fui por cada caminho que me levou para cada lugar que socorro. Quando o GPS erra, a gente vai por cada caminho que a gente fica preocupado. Mas Deus dá, e Jesus fala, eu sou o caminho, mas qual caminho? O caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro, eu sou o caminho, a verdade. Mas esse caminho verdadeiro, qual o final dele? Me leva para onde? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o quê? A vida. Esse é o caminho. O caminho verdadeiro, meu irmão. O caminho verdadeiro, minha irmã, leva você ao quê? A uma vida. E a uma vida o quê? A uma vida eterna. Eterna. Mas o verso não para por aí. Se você pensar que você pode atingir o céu por outro caminho, o verso já complementa e diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ninguém consegue chegar aonde? A Deus, ao Deus Pai, se não for o quê? Por mim. Se não for por esse caminho. Meu amigo, se você está tentando chegar aos céus por outro caminho, aqui está a resposta para o teu problema. Você vai dar cabeçada na vida. Porque é Jesus Cristo, Ele é o caminho, e esse é o único caminho de chegar ao Deus Pai. É o único caminho. Agora, se você falar, bom, se Jesus é o único caminho, quem é Jesus? Você pode estar perguntando, porque eu tenho amigos lá na empresa que fazem essa pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu posso dizer para você que Jesus foi um homem, o único homem, aliás, que nasceu nesse mundo sem pecado. E mais do que isso, ele foi justo. O único justo. Justiça é uma coisa que a gente precisa nos dias de hoje. Justiça é uma coisa que o homem, o ser humano, procura em 2021. Está procurando, porque nós não temos, está escasso. Jesus era justo. E quando você vem a Jesus agora, você é revestido dessa justiça. Revestido dessa justiça. E Deus agora não vê mais o seu pecado. Deus não vê mais o seu coração. O que é que Deus vê? Deus vê Jesus. Olha, tem muitas coisas que eu não entendo. Eu não entendo, tem muitas coisas que eu não entendo. Tem muitas coisas sobre cruz, amor de Deus, graça. Tem muita coisa que eu não entendo, assim, porque é muito difícil compreender essas coisas. Muitas vezes eu fico questionando como é que Deus pode me amar do jeito que eu sou. Como Ele pode me amar? Porque eu oro muitas vezes falando para Deus, pedindo perdão dos meus pecados. E eu acredito que Deus me perdoa, mas infelizmente, logo ali na frente, pouco tempo depois, eu estou errando novamente. E como é que pode um ser me perdoar, sabendo já que eu vou pecar? Como ele pode fazer isso? Como ele compreende essas coisas dentro de mim? Eu não entendo essas coisas. Não entendo uma coisa. Essas coisas. Mas o interessante, sabe o que é o interessante? É que Deus não me manda entender tudo. Deus não me pede para entender tudo mesmo. Tem coisas para nós que são mistérios mesmo. Mas o que Deus me manda fazer é uma coisa só: crer. Creia. Creia, meu amigo. Creia que Deus pode fazer isso por você. E olha, e crer, qualquer um pode crer. Um cego pode crer. Um surdo pode crer. Um velho pode crer. Um jovem pode crer. E a palavra crer, sabe o que significa a palavra crer? Assumir um compromisso. Eu faço um compromisso com Ele por toda a minha vida. Jesus Cristo disse lá do alto da cruz, Ele disse assim, olha, eu vou salvar você, eu vou te perdoar,
eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer você de uma nova pessoa, mas você precisa vir a mim. Você precisa vir a essa cruz, porque a cruz é a demonstração de amor que Deus tem pelo ser humano, ao enviar seu Filho ali. E nós, quando vamos a essa cruz em arrependimento e fé, quando nós vamos a Cristo, nós passamos aí por esse caminho do arrependimento. E arrependimento, meu amigo, significa, sabe o quê? Mudança de vida. Arrependimento significa mudar a maneira de viver e deixar os nossos pecados, se a gente conseguir, mas com um objetivo principal: olhar para Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Lá em 1 João capítulo 1, 9 diz assim: se nós confessarmos, 1 João 1, 9, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel e justo para fazer o quê? Para perdoar os pecados. Notem que quando nós vamos a Jesus Cristo, quando nós vamos a essa cruz e entendemos e cremos nesse amor, automaticamente estamos num processo de arrependimento pelos erros que cometemos na nossa vida. Então confessamos a Deus e dizemos: Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso do seu perdão. Senhor, eu sei que o Senhor é o único que pode mudar a minha vida. A Bíblia diz que apesar da nossa rebelião e rejeição, Deus nos ama. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele se tornou culpado pela mentira, culpado de calúnia, culpado de inveja. Você imagina hoje as atrocidades que o ser humano exala pela boca? Você imagina quantos pecados nojentos existem hoje no mundo? E Jesus Cristo, um ser santo, um ser que nunca pecou, Ele foi condenado numa cruz por esses pecados. Quando a gente vê hoje atrocidades no mundo, a gente fala: meu Pai, mas que coisa. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo foi condenado, foi morto numa cruz por causa desses pecados que hoje nós cometemos, que a humanidade comete. Cristo foi condenado, meu amigo, meu irmão, com um inferno que eu e você merecíamos. É isso que Ele foi condenado. Bom, agora Deus, após o sacrifício de Jesus, Deus Pai vem e fala para mim e para você: creia nele, creia. Está vendo esse sacrifício? Creia, receba-o, acredite nele, coloque sua confiança nele, que eu vou perdoar os teus pecados. Mas, Senhor, o Senhor não conhece os meus pecados. Eu vou perdoar todos os seus pecados. E como se não bastasse, Deus ainda diz mais: se você crer, se você o buscar, se você for até Ele, eu te perdoo, e eu garanto para você que você vai estar no céu com uma vida eterna. Independentemente de quem somos, independentemente daquilo que fizemos na vida, daquilo que já cometemos de atos errôneos. Deus está preocupado com isso. A única coisa que Deus pede para nós, para mim e para você é: creia, creia. Meu amigo, meu irmão, tudo o que você tem, tudo o que você precisa fazer é receber e crer. Você pode estar pensando aí: não, mas isso deve ter um preço. Isso deve ter um custo. Ninguém faz nada disso de graça. Mas Deus já te deu isso e você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é crer. Meu irmão, hoje eu estou te convidando a colocar sua confiança
em Cristo. E quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, quando nós cremos, nós não estamos depositando nossa confiança em um Cristo morto. Nós estamos falando ou estamos colocando a nossa crença em um Cristo vivo. E esse Cristo vivo põe em mim e em você uma nova canção. Esse Cristo vivo coloca em mim e em você, ou nos dá uma bandeira para levantar nesse mundo. Uma bandeira para ficar lá no alto, estendida. Quando eu e você vamos a Cristo, Deus coloca em nós um propósito na nossa vida. A nossa vida, lembra que eu falei dos meus amigos? Parece que eles têm uma vida sem propósito. Parece que eles estão aí vivendo com uma onda do mar. Quando nós vamos a Cristo e depositamos a nossa confiança nele, nós temos um propósito na vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você. É por isso que eu falei que eu muitas vezes penso e faço essa pergunta: por que Deus me deu a oportunidade de eu nascer num lar cristão? E hoje eu posso dizer para você que eu sei por que eu nasci. Eu sei e posso dizer para você por que eu estou aqui hoje dentro de uma igreja. Eu posso dizer para você que eu sei para onde eu estou indo. Mas e você? Sabe? Você sabe? Essa é uma pergunta importante na vida. A gente precisa saber entender essa questão. Olha, no meio de um tempo terrível no qual nós estamos vivendo, eu sei que é difícil às vezes nós compreendermos isso, mas eu posso dizer uma coisa: quando o povo de Israel, naquela época, ele foi levado cativo, o povo foi escravizado. O profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, 22, ele diz assim: suas misericórdias não têm fim. Mesmo no meio das dificuldades, dos problemas, a misericórdia de Deus ainda se manifesta. Lembra que Deus é aquele que nos atraiu pela sua generosidade. Olha, eu não entendo, não totalmente, essas coisas de sofrimento. Mas o que eu posso dizer para você é que o mal existe, ele é real, né? Muitas vezes a gente até acha que o mal está ganhando terreno, pelo menos por um tempo, né? Ele está ganhando terreno. Mas eu também sei de uma coisa: Deus sabe o que é sofrimento. Se você acha que Deus não sabe, não entende, Deus sabe muito bem o que é sofrimento, o que é angústia, porque Ele mandou o seu Filho morrer na cruz do Calvário. E Jesus sofreu, e sofreu tudo o que nós sofremos hoje, e ainda morreu em uma morte de cruz. Mas louvado seja Deus, porque Jesus ressuscitou. E por isso eu e você podemos ter essa esperança. Olha, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nós não temos não temos muitas coisas para decidir. Nós só temos duas coisas ou duas escolhas a fazer. Duas escolhas a fazer. Ou você torna a tua vida amarga e se vira contra Deus, porque eu sei que essa pandemia trouxe muita tristeza para todo mundo. Às vezes você perdeu pai, mãe, irmão, tio, prima, colega de trabalho, perdeu pessoas importantes. E isso realmente é algo triste, terrível, desagradável. Você fica triste, Deus também fica triste. Mas você, como pelo livre-arbítrio, você é uma pessoa que pode se virar contra Deus. Você pode achar que Deus não deveria fazer assim, ou não deveria deixar essas coisas acontecerem. Essa é uma coisa que você pode fazer. A segunda coisa que você pode fazer pelo amor, é ser transformado na sua fé nele. É você encontrar essa força que você não tem nesses momentos em quem? Na pessoa de Cristo Jesus.
É você ter agora, sabe o quê? Uma esperança. Porque Jesus disse, aquele que morre, se crer em mim, vai acontecer o quê? Vai viver. Vai viver. Ainda que morra, viverá. Perceba a condição que Deus nos dá: crer. Crer. Eu e você precisamos crer. E eu pergunto para você nessa manhã, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Lembre-se que quando conhecemos a Cristo, quando cremos em Jesus Cristo, o último verso que eu leio para vocês é Romanos 8, 39. É um dos versos mais bonitos que eu vejo na Bíblia. Quando nós conhecemos a Cristo, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem nada nesse mundo que possa fazer com que Deus se afaste de você. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu lhe peço, creia em nome de Jesus, creia na sua palavra, creia que Deus lhe ame. Amém.
Eu queria deixar com você essa última mensagem, é que nada, meu amigo, pode separar você do amor de Deus. Lembre-se disso. Nos dias em que vivemos, tem muitas coisas acontecendo, mas não se esqueça, Deus lhe ama de todo e com o maior profundo amor. Vamos orar? Querido Deus, louvado seja o teu nome porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o teu nome porque o Senhor não olha para o nosso coração, o Senhor não olha muitas vezes para as palavras que saem da nossa boca, mas o Senhor olha para aquilo que podemos vir a ser ligados a Ti, a verdadeira videira. Porque o Senhor é o caminho, porque o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida que nós tanto almejamos, que é a vida eterna ao Teu lado. Nos ajude, nos conforta, continue com o Teu Espírito neste mundo, trazendo boas novas de esperança a todos. E nos use como instrumentos Seus para dizer essas palavras. É o que eu lhe peço, no nome grande de Cristo Jesus. Amém.